Vocês se perguntam, como um candidato com tão poucas qualidades e tantos defeitos pôde conseguir o apoio quase incondicional de uma parte tão grande da população brasileira? Vocês já tentaram argumentar racionalmente com essas pessoas, mas parece que elas estão absolutamente decididas e te tratam imediatamente como inimigo diante de uma postura minimamente contrária? Até sua tia, que sempre foi simpática com você, agora ataca suas publicações políticas no Facebook? Pois bem, lhe contarei uma história. O principal nome desta história é um homem chamado Steve Bannon. Ele tem uma visão de extrema-direita nacionalista. Tinha um site onde expressava seus pontos de vista que flertavam com o machismo, a homofobia e a xenofobia, entre outros. Seu site no começo tinha pouca visibilidade, e seu sonho era que suas ideias se propagassem com mais força em todo o mundo. Para isso, Bannon contratou uma empresa chamada Cambridge Analytica. Essa empresa conseguiu dados do Facebook de milhões de contas de perfis de todo o mundo, de todos os tipos de dados acumulados pelo Facebook. Postagens, comentários, mensagens privadas, entre outros. Com a posse desses dados e utilizando algoritmos, essa empresa poderia traçar perfis psicológicos detalhados dos indivíduos. Tais perfis seriam utilizados para saber quais pessoas estariam mais predispostas a receber determinadas mensagens. Aqueles dispostos a crer em teorias conspiratórias sobre o governo, por exemplo, ou que apresentavam alguma contrariedade com o cenário político atual. A estratégia consistiria em fazer com que aquele indivíduo suscetível a essas mensagens mudasse seu comportamento, radicalizasse em suas posturas. Como as pessoas começaram a receber as notícias e a perceber o mundo principalmente através das redes sociais, não seria difícil manipular as informações. E, se é possível manipular as informações a que uma pessoa tem acesso, pode-se controlar a maneira em que ela percebe o mundo, e com isso influenciar o modo como se comporta e o que faz. Postagens no Facebook podem te deixar mais feliz ou mais triste, te deixam com raiva ou com medo, e os algoritmos sabem identificar as mudanças de comportamento através das análises dos padrões das suas postagens e comentários. Assim, indivíduos com perfis de direita, com discurso tradicional de não gosto dos impostos, radicalizaram-se, tornando-se perfis paranoicos em relação ao governo e a determinados grupos sociais. A manipulação é realizada através do medo, com mensagens que estimulam um sentimento de impotência e de incapacidade de defender-se. Estimulam um sentimento de somos nós contra eles, o que impede a pessoa de ter argumentos racionais. Sites e blogs foram fabricados com notícias falsas para bombardear diretamente as pessoas influenciáveis por esse tipo de mensagens. Além disso, foi explorado também o sentimento de anti-estabelecido, anti os meios tradicionais e anti tudo o que era até agora. Quando as pessoas recebem várias notícias de forma direta sem vê-las, e essas notícias não repercutem nos jornais e revistas, chegam à conclusão de que os grandes meios de informação mentem, que escondem a verdade que agora elas sabem. Se antes os meios tradicionais de comunicação podiam manipular a população, essa manipulação devia ser feita abertamente, diante dos olhos de todos. Agora, todos temos páginas que nos enviam mensagens de forma direta. Ninguém sabe que tipo de informação está recebendo a pessoa que temos ao lado, ou quais são as mensagens que estão construindo a sua percepção de realidade. Com este poder nas mãos, Bannon conseguiu popularizar o alt-right entre os jovens, um movimento de extrema-direita norte-americano que resultou dos protestos Vamos nos unir à direita ano passado em Charlottesville, Virgínia. Bannon trabalhou na campanha presidencial de Donald Trump, sendo uma estratégia de seu governo. A empresa Cambridge Analytica trabalhou também no referendo de Brexit, que venceu principalmente por argumentos originados de notícias falsas. Quando a manipulação começou a se distinguir, Mark Zuckerberg foi chamado ao Senado norte-americano para testemunhar. Para quem entendia o que se passava, ficou claro que a democracia da nação mais importante do mundo havia sido hackeada. Mas os congressistas pouco entendiam sobre meio social. E quem estaria disposto a admitir que a democracia pode ser hackeada através da manipulação de indivíduos? Zuckerberg só estava pensando em estabelecer um modelo de negócio lucrativo, com a venda de anúncios direcionados, diziam. A coleção de dados e criação de perfis psicológicos das pessoas nas redes tinha uma intenção aparentemente inocente de fazer com que as pessoas dessem cliques em anúncios pagos. Era somente um modelo de negócio. Mas esse mesmo instrumento pode ser usado com finalidade política. Ele se deu conta disso,
e sabia que as eleições brasileiras podiam estar em risco também. O Brasil é uma das maiores nações do mundo. O Facebook, então, tomou medidas ativas para evitar que as campanhas de desinformação e manipulação ocorressem em sua rede. Muitas contas falsas foram retiradas do Facebook no período anterior às eleições, mas não contavam com a popularidade e capacidade dos grupos de WhatsApp. É um aplicativo de mensagens diretas entre indivíduos, por isso não podem ser monitorados externamente. Não há como regular as fake news. Fazer um perfil falso no WhatsApp também é muito fácil como nas outras redes sociais, mas é mais difícil de ser detectado. Bannon, que sonhou com o retorno de extrema-direita nacionalista forte mundialmente, com ideias classificadas como antiminoritárias, racistas e homofóbicas, e que usou o modo dos homens de sentirem-se indefesos para conquistar adeptos, se encontrou muito confortável com Eduardo Bolsonaro. Bolsonaro disse que Bannon apoiaria a campanha de seu pai com suporte e conselhos de internet. Bannon é um consultor eventual da campanha. Bolsonaro foi candidato especial para ele, já que compartilha suas ideias sobre o cenário ideal, um país passando por uma grave crise econômica e com a população desencantada, desiludida da sua classe política. Depois das manifestações políticas das mulheres em todo o Brasil e de todo o mundo contra Bolsonaro, o apoio ao candidato subiu entre o público feminino, entre 18% a 24%. Um aumento de 6 pontos, depois que grande parte das mulheres se uniram para demonstrar sua insatisfação com o candidato. Isto aconteceu porque, de um lado, os grandes meios de comunicação simplesmente ignoraram as manifestações e, por outro, houve um ataque preciso através de grupos de WhatsApp pró-Bolsonaro. Vídeos foram editados com cenas de outras manifestações, com mulheres mostrando seios ou destruindo imagens cristãs, utilizadas para desmoralizar o movimento Ele Não entre as mais conservadoras. Além do mais, Eduardo Bolsonaro saiu a falar ao público após a manifestação e declarou: "As mulheres de direita são mais belas que as de esquerda. Elas não mostram os peitos nem defecam nas ruas. As mulheres de direita são mais higiênicas." Esta declaração, que pode parecer pobre ou estúpida, é feita como medida para estimular o sentimento de repulsa, de rechaço para com o outro lado. Isso não é uma novidade. A máquina de propaganda do nazismo alemão associava os judeus aos ratos. O discurso era que os judeus estavam infectando as cidades alemãs, assim como os ratos faziam. Esse é o discurso que associa o sentimento de repulsa em direção a determinada população, o que faz com que o indivíduo queira se identificar com o lado limpo da história. Eis aqui esses 6% das mulheres que passaram a se identificar com Bolsonaro. Agora nos é possível compreender por que é tão difícil utilizar argumentos racionais para dialogar com o eleitor de Bolsonaro. Se dá conta agora do nível de manipulação a que seus amigos e familiares estão expostos? A pergunta é: o que fazemos? Não adianta confrontá-los e acusá-los de ser influenciáveis ou enganáveis. Isso só faz com que se fechem e te classifiquem como um dos inimigos que estão do outro lado. É uma linha muito tênue, já que se dissermos a alguém que ele está sendo manipulado, pode sentir que o estamos tratando como burro ou tonto, o que só vai gerar uma troca de insultos improdutivos. Tenhamos empatia. Essas pessoas não são todas más. Estão manipulando suas emoções e sendo submetidas a uma percepção de realidade muito distinta da sua. A única maneira de mudar seu pensamento é fazer com que essas pessoas percebam por elas mesmas que não há argumentos que fundamentem suas crenças. Peçamos que as pessoas defendam racionalmente suas opiniões políticas. Estamos abertos a ouvi-las, mas continuemos sempre perguntando mais e mais, até perceber que chegamos ao ponto em que a pessoa se dá conta de que não existem argumentos para responder. Perguntemos, por exemplo, por que se decidiu por este candidato? Por que pensa que ele vai mudar as coisas? Acha que ele está preparado? Conhece suas propostas? Sua história como político? Qual é a realização dele que você aprova? Se percebermos que a pessoa não está pronta para debater, nos retiremos da discussão. Não vamos agredir nem ofender, já que este comportamento radicalizaria o somos nós contra eles. Tenhamos em mente que os discursos nos quais essa pessoa crê foram introduzidos nela de maneira que houvesse uma verdadeira identificação emocional, tornando-se uma espécie de segunda identidade. Não é de um momento para outro que algo assim muda. 2 das democracias mais importantes do mundo já foram hackeadas utilizando técnicas de manipulação. Não vamos deixar que essas forças nos ponham uns contra os outros. Não podemos deixar que rompam nosso tecido social de maneira irrecuperável.